Estamos aqui novamente para continuar com os nossos estudos sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse destaquinho aqui, que é uma frase bem interessante no início desse capítulo, tá? O capítulo, ele é Superando o Ambiente, o nome do capítulo 2, e essa frase define bem o que vamos ver nesse capítulo agora, tá? Ele fala o seguinte: para mudar, ou seja, para quebrar o hábito de ser você mesmo, para mudar seus pensamentos, para mudar de vida em si, seja maior que o seu ambiente, que é o que ele fala nesse capítulo, ele vai falar sobre o ambiente, maior que o seu corpo, segunda coisa, e seja maior que o tempo. Mas para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior que as circunstâncias da sua vida. Ser maior do que os sentimentos que memorizou em seu corpo e viver em uma nova linha do tempo. Ele fala, só um adendo aqui para vocês entenderem, que anteriormente ele explica que desde a nossa infância nós fomos ali modelados, né, psicologicamente falando, pelo nosso ambiente, pelas pessoas que estavam ao nosso redor. E o nosso corpo, ele aprende padrões. E você fica repetindo esses padrões psicológicos. Seu corpo, ele responde quimicamente a todos os padrões de pensamentos e sentimentos que você já está acostumado, porque isso é mais fácil para ele. Você precisa economizar energia, né? Então, é sobre isso que ele está falando aqui. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos. Prestem bem atenção nisso. Um modelo que possa emular, que seja diferente de todos o eu que existe hoje em seu ambiente. Corpo e tempo particulares. Ele sempre está frisando nessas três questões. Vocês vão entender mais adiante. Todo grande personagem da história soube como fazer isso. E você pode alcançar a grandeza da sua vida uma vez que domine os conceitos e técnicas que vêm a seguir. Neste capítulo, enfocaremos sobre isso. Gente, eu ultrapasso algumas coisinhas porque meio que eu memorizei coisas que ele fala, eu sei basicamente onde estão ali as palavrinhas-chave, tá? Não é questão de omissão de informação nenhuma, não. É só para otimizar mesmo o tempo de vocês e o meu também, tá bom? Nossas memórias compõem o nosso ambiente interno. O que ele quer dizer com esse título? Gente, eu não sei se vocês têm esse hábito que eu tenho, mas o título, ele entrega muito sobre o texto. Às vezes você não precisa estar lendo tanto o texto se você já entendeu bastante coisa no título, ou às vezes você entende bastante ali do texto só porque você entendeu bem o título. Então, eu vou repetir o título. Nossas memórias compõem nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre o que é possível quebrar o hábito de ser você mesmo, eu quero apelar ao seu bom senso por um momento. Como teve início o hábito de pensar e sentir da mesma forma repetidamente? Só posso responder essa pergunta falando do cérebro, o ponto de partida dos nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria neurocientífica diz que o cérebro é organizado para refletir tudo o que sabemos em nosso ambiente. Toda informação a que fomos expostos ao longo da vida, na forma de conhecimento e experiências, é armazenada nas conexões sinápticas. Os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, a variedade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos em que tivemos tempos diferentes na nossa vida, além da miríade de experiências que tivemos ao longo dos anos, estão todos configurados nas estruturas do cérebro. Até o vasto conjunto de ações, comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos durante a vida são gravados nas intrincadas dobras de nossa massa cinzenta. Gente, isso aqui que ele tá falando é o que chamamos de memórias, tá? Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, seja de lugares, de pessoas, de aprendizados e tudo mais, e que armazenamos ali na nossa
massa cinzenta, como ele diz, é chamado de memória. Mais pra frente ele fala sobre esse termo. Se os seus pensamentos determinam a sua realidade e você continua a ter pensamentos que são produto e reflexo do seu ambiente, entre parênteses, você continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Assim, os seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é a sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições, circunstâncias que influenciam como você pensa e sente em sua realidade interior. O que ele quer dizer aqui? Ele está mostrando um ciclo, porque se o seu pensamento determina a sua realidade e se o ambiente determina e influencia em teu pensamento, vira, se você não tiver um ideal melhor do que o seu ambiente, vira aquele ciclo de eu tô aqui e não quero estar aqui, mas o que eu vejo, o que eu conheço é isso aqui. Logo, isso é o meu pensamento que vai me trazer mais isso aqui. Isso é o ciclo vicioso que ele está relatando aqui. Memórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências. Aqui ele fala que todos os dias você vê as mesmas pessoas, você acorda, escova os dentes com a mão direita, você não muda nada nos seus hábitos, você não muda nada para mudar. Você quer ter resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes e fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Não tô falando, e nem ele fala que ele tem uma parte que ele fala, não é mudar de trabalho, não é mudar de emprego, mas é mudar a forma de você ver o mundo, as coisas que você pode mudar. Até essa questão de escovar os dentes com a mão direita, a neurociência fala que se você mudar e se obrigar a escovar com a mão esquerda, você está ativando uma parte do seu cérebro que ela não trabalhava. Então você sai, você faz a sua mente experimentar coisas novas, mesmo que sejam pequenas coisas. Raciocine. Quando você pensa a partir das memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos da sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar, assim criando resultados conhecíveis. Você reafirma continuamente sua vida como a conhece. É isso. Tá aí a resposta. Por que muita gente se pergunta por que eu não mudo? Por que minha vida não muda? Por que minha vida não muda? Cara, o que você tá fazendo na vida? Qual foi a coisa que você fez hoje pela primeira vez? Que você tentou fazer, seja uma corrida, uma caminhada, uma pintura. Você se aventurou em alguma coisa nova para fazer? Você fez alguma coisa por si hoje? Então, como você quer mudar outras áreas da sua vida? E como o seu cérebro é igual ao seu ambiente, a cada manhã os seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Todos os dados sensoriais do mundo exterior processados por seu cérebro, visão, olfato, audição, tato, paladar, tudo que já comentamos naqueles vídeos anteriores, né, que eu expliquei para vocês, como sentir uma emoção que é ativando esses sentidos, ativam o seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares da sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada ao seu lado é a sua esposa devido à experiência que vocês estão juntos no passado. Você ouve um latido de um lado de fora do quarto e sabe que é o seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa o seu mundo familiar exterior a quem você pensa que é, lembrado de si mesmo nessa dimensão, nesse tempo e nesse espaço. Se você entender o que ele está falando aqui e aplicar na tua mente, na tua vida, eu poderia parar com essa série hoje, que você mudaria muita coisa na sua vida. Muita coisa. Eu mudei muita coisa na minha vida fazendo e aplicando só isso aqui. Ou seja, um resumo, as nossas rotinas, elas plugam
no nosso passado, sabe? Então, rotina, passado. Rotina, passado. Olha para tua vida e pense. Veja as coisas que você tem, que você já tem determinado assim na sua rotina. E você vai ver que todas elas foram depois de uma recorrência, de uma constância que vieram do seu passado ali, e que de tanto você fazer aquilo ficou muito automático e virou uma rotina. Pode observar. Conectado a tempos difíceis. Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o seu cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta o seu cérebro para que corresponda às condições habituais da sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio da neurociência chamado de lei de Hebb. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios dispararam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram de padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparados, mais se conectam em rotas estatísticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia sua mente, a esse ponto, o seu hábito torna-se seu habitat. Gente, o peso disso aqui, só de ler, porque realmente é isso. O teu hábito, coisas que você fez repetidamente, que podiam ser facilmente mudadas se você tivesse prestado atenção lá no seu passado, não teria se tornado o teu habitat, que hoje é um habitat que você não gosta, não curte. Mas tudo tem jeito, calma. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a se conectar seu cérebro com um padrão definitivo que é reflexo direto da sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Ele fala aqui nesse outro texto que vira um loop repetitivo, tudo isso, e é assim que você forma o hábito e o vício de ser a pessoa que você está aí. E é por isso que é tão difícil mudar. Grandeza é agarrar-se a um sonho independente do ambiente. Isso aqui que é forte. É aqui que você começa a virar a chave e mudar a sua vida. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que o seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo uma coisa. É possível pensar maior do que a sua presente realidade. E os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso. Cada um desses indivíduos tinha uma mente e um conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. Quântico, lembrem disso. Gente, a partir daqui, nesse livro, vai funcionar no campo quântico. Ah, mãe, mas é difícil. Eu senti visualizar. É quântico. Você vai aprender, calma. A visão, continuando aqui, a visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos deles, entendeu? E com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todas tinham um sonho. O que elas tinham em comum? Um sonho, visão ou um objetivo muito maior, muito infinitamente maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começavam a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo.
Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar, palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Do tempo, ou seja, você precisa superar o tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse uma realidade. Gente, só superem o teu ambiente para mudar você, para mudar esse habitat. Você precisa entender que você precisa mexer nessas 3 questões: teu ambiente, seu corpo e sua mente. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha na Índia sobre o governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida do seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos da igualdade, liberdade e não violência com a convicção inabalável dele. Ainda que ele defendesse isso, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. As crenças convencionais daquele tempo constatavam com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência da liberdade não fosse uma realidade quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas da adversidade o influenciasse a desistir do seu ideal. Sabe o que eu vejo aqui? As pessoas que conseguem, e eu me coloco nisso, elas não temem a nenhum problema. Elas pegam um problema e fazem algo muito grande com ele. Sabe aquela história do limão, vira uma limonada, enfim? Esse ditado é muito certo. É você realmente ser um alquimista, você pegar, um exemplo, essa água e literalmente transformar em vinho, como Jesus fez, e eu tô falando em metáforas, tá, gente? É você transformar uma situação, um ambiente, o seu corpo, o tempo, com o poder dessa alquimia consciencial. É uma alquimia que acontece aqui, na tua consciência, na tua mente. Ensaio mental. Como os nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. A neurociência comprovou que podemos mudar o nosso cérebro e, portanto, os nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Ou seja, você muda o cérebro sem mudar o ambiente. A ordem correta é essa. Tem muita gente que fala, não, eu vou sair desse ambiente antes, sem poder, para depois mudar minha mente. Não adianta, você se acompanha onde quer que você vá. Você vai estar ali com você. Se você não mudar a sua mente, você não vai ter dinheiro ou você vai ter problema financeiro em qualquer parte do mundo. O problema não é o Brasil, o problema não é a Rússia, o problema não é os Estados Unidos. O problema é você com você mesmo, é a tua própria mente, a tua própria companhia. Então, se você não mudar isso, agora, a partir do momento que você muda, você pode estar em qualquer lugar, meu filho, qualquer ambiente. O ambiente é alterado por sua causa, já começa por aí, e, consequentemente, você sai dele. Você sai dele, você sai do ambiente. Aconteceu isso comigo. Mas, enfim, vou continuar. Por meio de um ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação. Os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir os nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda
para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Nosso cérebro é muito forte, gente. Nós somos muito fortes. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar o nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Então, é aprender, receber, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, o nosso cérebro ele muda. Então é aí que você obriga. É nessa insistência, é nessa repetição, e repete, e repete, e repete, que você vai esquecer aqueles velhos costumes que você havia memorizado antes, que havíamos falado, e você vai aprender, você vai ensinar para o seu cérebro, na verdade, novas formas. Para finalizar esse vídeo e finalizando esse capítulo, vamos fechar com isso aqui. Então, quando você chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Olha que legal isso. Você aprende a ser a tua versão futura, mas você aprende a ser a tua versão futura agora. Você não aprende etiquetas quando você vai precisar de etiqueta, entendeu? Você aprende antes. Você não aprende a fazer uma palestra na hora, no dia da palestra. Você aprende antes. Então, assim, você aprende, você ensina para o seu cérebro como ser aquela pessoa, você idealiza ela na sua mente antes de ser. É simples, gente, é muito simples. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com os seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que o seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo. Você consegue fazer isso? Então o seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do seu futuro. Fenomenal. Faça um mapa do seu futuro. Aí agora entram outras questões. Como eu posso fazer isso? Particularmente, eu acho que a melhor das maneiras é dessa daqui que ele falou, que é mentalmente falando, é tudo na consciência. Tem várias pessoas que elas fazem um mapa de futuro, colocando quadros, né, fazendo um mural dos sonhos, fazendo cartas para o seu eu do futuro. Assim, tem várias pessoas que têm maneiras de fazer isso, mas a melhor, a que eu me sinto melhor e pelo visto é a que o Joey também indica, é essa, a forma mental de fazer, com aquela alquimia consciencial que eu falei para vocês, tá? Agora que você sabe o que pode mudar o seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar o seu corpo para também parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas. Será? Será? Se será foi ele que colocou. Será que isso é possível? Sua mente tem tamanho poder? Será? É ele perguntando. E ele finaliza, fique ligado. Então vamos ficar ligados, porque no nosso próximo vídeo, gente, vai ter o capítulo 3, que é Superando o Corpo, tá? Tá aqui. E aí vamos aprender como superar o corpo. Eu espero que vocês apliquem, pensem, reflitam, coloquem aí nos comentários dúvidas ou